Nessa terceira aula do nosso curso de Matemática Básica, a gente vai estudar a potenciação. Para começar, vamos definir o que é uma potência. Uma potência ela é representada da seguinte forma: A elevado na n, que é igual a A vezes A n vezes. Tá? Bom, o A ele é a base da nossa potência. O A é a base. E o n ele é o expoente. O n é o expoente. Bom, uma potência ela é um acúmulo de multiplicações de um mesmo valor. A elevado na n, A vezes A n vezes. Por exemplo, se eu tiver a seguinte potência, 2 ao cubo, 2 elevado ao expoente 3. A base é 2, o expoente é 3. O expoente é o que determina o grau da potência. Se o expoente é 3, uma potência do terceiro grau. Se o expoente é 2, uma potência do segundo grau. E assim vai. Bom, o que significa? Se eu tenho 2 elevado no expoente 3, significa que o 2 vai multiplicar ele mesmo 3 vezes. Como o n é 3, o expoente é 3, é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. A base multiplica ela mesma o número de vezes que o expoente está indicando. Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2, 3 vezes. Então, 1, 2, 3. 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo, então, vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? Se eu tiver a potência 3 ao quadrado, vai ser 3 vezes 3. 2 vezes. Isso é 9. Se eu tiver a potência 5 ao cubo, vai ser 5 vezes 5 vezes 5. 5, 1, 2, 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tá? Então, a base multiplica ela mesma o número de vezes que o expoente estiver indicando. Essa é a definição da potência. Agora a gente vai observar alguns casos especiais. O primeiro caso especial é o seguinte: A elevado na n vai ser igual a 1, para todo A igual a 1. Tá? O que significa esse primeiro caso especial? Toda potência de 1 vai ser igual a 1. Toda vez que o A for 1, toda vez que a base for 1, pode ser qualquer expoente, o resultado vai ser 1. Consegue perceber isso? Por exemplo, se eu tiver 1 ao quadrado, vai ser 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Se eu tiver 1 ao cubo, vai ser 1 vezes 1 vezes 1. Vai ser sempre 1. Independente de quantas vezes eu tiver. Eu posso ter 300 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai ser sempre 1. Então, se a base da potência for 1, o resultado dela vai ser sempre 1, seja qual for o expoente. Esse é o primeiro caso especial. O segundo caso especial é quando o expoente ele for igual a 0. Tá? A elevado na 0 vai ser igual a 1 para todo A diferente de 0. A elevado a 0 só não vai ser 1 se o A for 0. Porque 0 elevado a 0 é a única potência que não tem definição. Não existe um resultado para isso. Não se define. 0 elevado a 0 não se define. Então, se o A for diferente de 0, for qualquer outra coisa e tiver elevado a 0, o resultado vai ser 1. Beleza? Qualquer coisa elevado a 0 vai ser 1. Só não o 0 elevado na 0. Esse é o segundo caso especial. O terceiro caso especial, qualquer potência de 0 vai ser igual a 0. Só que o expoente ele tem que ser positivo. 0 elevado a n vai ser igual a 0 para todo n maior que 0. O n tem que ser maior que 0, porque se o expoente for negativo, a gente vai ver depois, isso aqui na verdade eu vou explicar depois, por que tem que ser maior que 0. Por que não pode ser menor que 0? Porque tem uma propriedade para trabalhar com expoente negativo, que eu vou explicar depois. Mas ele sendo maior que 0, o que vai acontecer? 0 ao quadrado vai ser 0 vezes 0. É 0. 0 ao cubo. 0 vezes 0 vezes 0. Vai ser sempre 0. Então, 0 elevado a n para todo n maior que 0 vai ser igual a 0. O último caso especial não chega nem a ser um caso especial, é uma observação.
tá? É uma observação. Todo número que não tem expoente, o expoente é 1, tá? Não é que ele não tem expoente, é que o expoente não aparece. Mas, se o número está sem nada, é porque ele tem 1 aqui. O expoente é 1. Todo número sem expoente, o expoente é 1. Vamos colocar aqui. Todo número sem expoente, ele é 1. Não é que o número não tem expoente, é que ele não está representado. Não preciso escrever, mas eu tenho que saber que é 1. Tá? Então, esses são os casos especiais. E agora, a gente vai partir para as propriedades operatórias, tá bom? Vamos então agora partir para as propriedades da potenciação, tá bom? Bom, a primeira propriedade é a seguinte. Quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. O que isso significa? Por exemplo, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. São duas potências, uma multiplicando a outra, e a base é igual. A base é 2 nas duas. O que eu faço quando isso acontece? Eu vou conservar a base e eu somo os expoentes. Então, eu conservo a base, mantenho o 2 e eu somo os expoentes. 3 mais 2. 3 mais 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado na quinta. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado é igual a 2 na quinta. Multiplicação de potências de mesma base, conservo a base e somo os expoentes. Bem tranquilo. A segunda propriedade também é muito fácil porque ela é só o inverso da primeira. Quando eu tenho uma divisão de duas potências de mesma base, eu conservo a base e aí vai ser a operação inversa. Eu vou subtrair os expoentes. Então, 3 na sexta dividido por 3 ao cubo. Eu conservo a base, mantenho então 3 e eu vou diminuir os expoentes. Então vai ser o 6 menos o 3. 6 menos 3. Isso vai ser igual a 3 elevado na 3. 6 menos 3, 3. Tendo essa propriedade aqui, eu posso fazer uma demonstração do porquê que qualquer coisa elevado na zero é 1. Por exemplo, vamos pegar 2 ao cubo dividido por 2 ao cubo, tá? Vamos colocar aqui. 2 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Beleza. A gente viu antes que 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Beleza? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes. 1, 2, 3. Embaixo, a mesma coisa. 2 ao cubo também. 2 vezes 2 vezes 2. Então, em cima vai ficar 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. E embaixo vai ser a mesma coisa, igual. Vai ficar 8. Então, 8 dividido para 8 é 1. A gente resolveu as potências e chegou no 1. Beleza. Agora, se a gente usar essa segunda propriedade que a gente acabou de ver, vamos ver o que acontece. 2 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Uma divisão de potências de mesma base. Eu conservo a base, mantenho o 2 e eu subtraio os expoentes. Então, vai ficar 3 menos 3. Então, 3 menos 3 é 0. Vai ficar 2 na 0. Então, eu só usei a propriedade. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, se isso aqui resultou 1, e isso aqui é a mesma coisa, vai ter que resultar 1 também. Tem que ser 1. Tá? Então, é uma demonstração de por que qualquer coisa elevada a 0 tem que ser 1. Tá? Bom, agora a próxima propriedade. Quando eu tenho expoente sobre expoente. Tá? Por exemplo, eu tenho 2 ao quadrado e tudo isso está elevado ao cubo. 2 ao quadrado e esse 2 ao quadrado está elevado ao cubo. Bom, isso aqui eu posso pegar esse 2 ao quadrado e fazer como sendo a base e o 3 o expoente. Então vai ser 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. 3 vezes. Então vamos colocar aqui. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. É o 2 ao quadrado 3 vezes. Usei só a definição da potência, mais nada. Agora, eu pego a primeira propriedade, multiplicação de potências de mesma base. O que eu vou fazer? Conservo a minha base e eu vou somar os expoentes. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Beleza? Então, isso que eu fiz foi só para te mostrar
o que acontece? Eu só vou precisar multiplicar os expoentes, tá? Eu fiz aqui a demonstração, resultou 2 na sexta, que é exatamente 2 vezes 3. Então, quando eu tenho expoente sobre expoente, nesse caso, eu multiplico os expoentes. Eu vou fazer esse expoente vezes o que está de fora. Se eu tivesse, por exemplo, mais x aqui, vamos supor, multiplicaria os dois, tá? Então, esse expoente multiplica o que está de fora, 2 vezes 3, que dá o 2 na 6. Eu só tenho que tomar cuidado e não confundir isso aqui com uma coisa desse tipo, 2 elevado na 3 ao quadrado. Isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui. Isso é 2 ao quadrado ao cubo. Isso aqui é 2 elevado na 3 ao quadrado. O expoente é outra potência, tá? Nesse caso, eu tenho que resolver essa potência que está no expoente. 3 ao quadrado eu sei que é 9. Então, isso aqui, na verdade, é 2 elevado a 9. Não é 2 elevado na sexta. Nesse caso, eu não posso multiplicar os expoentes. Tá, e como que eu vou saber qual a diferença dos dois? Sempre vai ter um parênteses aqui, tá? Vai ter um parênteses para separar, para dizer que isso aqui é uma coisa e isso aqui... por exemplo, o parênteses vai dizer que isso aqui seria a base e esse o expoente. Quando não tiver parênteses nenhum, é porque o expoente dessa base é outra potência, tá? Então tem que tomar esse cuidado. A próxima propriedade é a seguinte. Vamos colocar aqui. Se eu tiver, por exemplo, uma multiplicação de potências de mesmo expoente. Vamos colocar aqui 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. É uma multiplicação de expoentes iguais. Agora não é a base que é igual. Agora é o expoente que é igual. A base é diferente. Quando isso acontece, eu posso multiplicar as bases e conservar o expoente comum. Então, eu vou fazer o 2 vezes o 3 vezes o 5. 2 vezes 3 vezes 5. E eu conservo o expoente, que é comum a todos. Então, eu conservo o 2. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Então, isso aqui é a mesma coisa que 30 ao quadrado. Tá? Se eu fazer 30 ao quadrado, o resultado vai ser o mesmo que eu resolver potência por potência e multiplicar tudo. Vai ser o mesmo resultado, a mesma coisa. Tá? Então, se eu tenho expoentes iguais, eu posso operar com as bases e manter o mesmo expoente. Isso serve para divisão. Se eu tiver uma divisão de duas potências de expoentes iguais, por exemplo, eu tenho, vamos pegar aqui, 20 dividido para 5. 20 ao quadrado, 20 ao cubo dividido por 5 ao cubo. Tá? Eu não preciso desenvolver o 20 ao cubo e desenvolver o 5 ao cubo para depois dividir. Eu posso dividir o 20 pelo 5 e elevar esse resultado ao cubo. Eu posso dividir e manter o expoente comum. Tá? E aqui serve também para o seguinte fato. Se eu tiver, por exemplo, 2/3 elevado ao quadrado. Isso acontece bastante. Eu tenho que saber que esse expoente 2, ele vale para o 2 e vale para o 3. Ele vale para o numerador e para o denominador da fração. Ele serve para os dois. Tá? Beleza. Que é o que acontece aqui. Eu tenho 20 ao cubo dividido por 5 ao cubo. É a mesma coisa que a fração 20 sobre 5 ao cubo. É a mesma coisa. Tá? E a última propriedade que a gente vai ver é quando o expoente é negativo. Por exemplo, se eu tenho 2 elevado na menos 2. Tá? Não tem como eu resolver essa potência. Não tem como eu fazer 2 vezes 2. O expoente é negativo. Ele tem que estar positivo para eu poder resolver a potência. Então, o que eu faço nesse caso? Eu tenho que transformar esse expoente negativo para positivo. Para isso, eu uso o artifício da mudança de... Aliás, eu faço a inversão da fração. Aqui não tem nada embaixo. Eu tenho que saber que é 1. Não tem nada embaixo, é 1. E aí eu vou inverter a fração. Eu passo o 1 para cima e o 2 eu jogo lá para baixo. Feito isso, eu vou inverter o sinal do expoente. É o que acontece. Então, vai ficar 1 em cima, embaixo 2, e aí vai trocar o sinal do expoente.
né? Só que aqui tem que lembrar que esse 2 vale para os dois. Mas como é 1, não vai fazer diferença também, tá? Então vai ficar 1 meio e o expoente vai ficar positivo. Inverto a fração e troco o sinal do expoente. Por exemplo, se eu tivesse 2 terços elevado na menos 2, tá? Elevado na menos 2. Eu quero transformar esse expoente de negativo para positivo. É só eu inverter a fração. O 2 passa para baixo, o 3 vem para cima e o expoente fica positivo. Tá? E aí eu tenho que lembrar que o expoente 2 é para o 3 e é para o 2 também. Então, seria 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Beleza? E serve também para o inverso, né? Se eu quiser, por exemplo, deixar o expoente negativo, eu inverto a fração. Ele está positivo, eu inverto a fração, ele fica negativo. Serve para trocar o sinal do expoente. Tá? E agora sim eu posso explicar por que eu posso explicar aquele caso especial do expoente zero, da potência de zero, ter que ter o expoente mais positivo para ser zero. Eu tinha dito que 0 elevado a n é igual a zero para todo n maior que zero. Por que o n tem que ser maior que zero? Veja só, se o n for negativo, menor que zero, que não pode ser, é maior e diferente de zero também. Tem que ser diferente de zero, porque se for zero, zero elevado a zero não se define. Então tem que ser maior e diferente de zero. Seguinte, se o expoente for negativo, eu vou ter que inverter a fração. Por exemplo, 0 elevado na menos 1. Eu vou ter que inverter a fração. Vai ficar 1 sobre 0 elevado na 1. Mas aí o que acontece? Eu tenho uma fração com o denominador sendo 0. E não existe isso. Não tem, uma fração representa uma divisão. 1 dividido para 0. Não existe essa divisão. Não tem como eu efetuar. Tá? Então essa potência ela não vai existir. Então o expoente não pode ser negativo. Beleza? Então, por isso que o expoente tem que ser maior que 0 e diferente de 0 também. Beleza? Então agora a gente já pode resolver praticamente todas as questões que apareçam de potenciação. Sabendo todas as propriedades e todos os casos especiais que eu passei para você aqui, você consegue resolver aí tranquilo as questões de potenciação que apareçam. Então, vamos fazer alguns exemplos para fixar bem isso aqui, tá? Vamos lá então finalizar a nossa aula com esses exemplos aqui de potenciação. Vamos lá. Primeiro, bem fácil, né? 2 elevado na quarta. Não tem segredo nenhum. É 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 na quarta vai ser 16. Bem tranquilo. Agora o segundo caso. Eu tenho um sinal de menos e aí eu tenho 2 na quarta. O que eu tenho que tomar cuidado? Esse sinal de menos não faz parte da potência. Ele está antes da potência. Então o que eu faço? Eu vou conservar o sinal e aí eu pego o resultado da potência. 2 na quarta eu sei que é 16. Então, menos 2 na quarta vai ser menos o resultado dessa potência, menos 16. Tá? Beleza? Agora, olha aqui o que acontece aqui embaixo. Eu tenho entre parênteses menos 2 elevado na quarta. Agora mudou porque esse menos ele faz parte da potência. O menos 2 é a base. Então eu tenho que elevar o menos 2 na quarta. Aqui, como não tenho parêntese, esse menos não faz parte da potência. Agora aqui ele faz. Aqui é o menos 2 vezes o menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aí o que vai acontecer? Menos 2 na quarta vai ficar 16. 2 na quarta é 16. Aqui ele é negativo. Mas como o expoente é par, ele vai ficar positivo. Se o expoente for ímpar, toda vez que a base for negativa, eu tenho duas possibilidades. Sendo o expoente par, o resultado fica positivo. Sendo o expoente ímpar, ele vai ficar negativo. Aqui, como o expoente é par, o resultado fica positivo. Então é o 16. Beleza. Agora, 1 elevado na 518. Por favor, não vai me decepcionar, hein?
não precisa fazer nada. 1 elevado a qualquer coisa vai ser 1. Não vai pensar em fazer 1 vezes 1 vezes 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 é sempre 1. O resultado vai ser 1. 1 elevado a qualquer coisa é 1. Agora, 0 ao cubo. 0 ao cubo existe? Existe. 0 vezes 0 vezes 0 vai ser 0. Só não vai existir se o expoente for 0 também ou for menor que 0. Menos 215 elevado a 0. Qualquer coisa elevado a 0 é 1. Sempre lembra disso. Qualquer coisa elevado a 0 é 1. Agora, 2/3 elevado a menos 2. Não tem como eu efetuar essa potência com o expoente negativo. Então eu vou inverter a fração para deixar esse expoente positivo. Vai ficar então 3 sobre 2 elevado ao quadrado. E aí eu desenvolvo. O 2 vale para o 3 e vale para o 2 que está embaixo. Vai ficar 9 em cima, que é 3 ao quadrado. E embaixo 2 ao quadrado vai ficar 4. Então é 9/4. Beleza? Então aqui definição de potência e também os casos especiais. Agora o número 2, classificar em verdadeiro ou falso. Olha só a primeira questão, que pegadinha do malandro, hein? Olha só. Efetuando-se a adição 3 ao quadrado mais 3 na menos 2, vai resultar 3 na 0, que é 1. Primeiro eu vou mostrar como o aluno leigo resolveria, tá? Aquele aluno que ficou meio perdido, que não entende muito bem os conceitos, sabe? Como que ele ia fazer? Para você lembrar disso e nunca fazer, tá? Bom, o que ele ia pensar? 3 ao quadrado mais 3 na menos 2. Bom, cara, 3 mais 3 vai ficar 6. Aí, 2 mais menos 2 vai ficar 2 menos 2, 0. Pô, qualquer coisa elevado a 0 é 1. E aí ele acha que acertou, fica feliz. Mas não você. Você que está em casa, telespectador, aluno do professor Gui, não vai fazer assim. Você sabe que 3 ao quadrado é 9. Você sabe que quando tem soma, significa encrenca. Você sabe que quando tem soma, não pode juntar, não pode conservar a base e juntar expoente. Isso é só para multiplicação. Quando tem soma, tem que resolver as potências separadas, não tem jeito. Então, 3 ao quadrado é 9, mais, agora 3 na menos 2. Para esse expoente ficar positivo, tem que inverter a fração. Então, 1 fica em cima, o 3 passa para baixo. E aí eleva tudo ao quadrado. Agora, vai ficar 9 mais 1 ao quadrado é 1 e 3 ao quadrado é 9. Pronto, não precisa resolver mais. Você já viu que isso aqui não vai ser 1. Então, o item está falso. Passa para a próxima. Tá? A próxima é outra pegadinha sem graça. Essa aqui é uma pegadinha sem graça, tá? Essa aqui é a seguinte. 2 elevado a 3 ao quadrado dividido para 2 elevado a 2 ao cubo igual a 1. Aqui você não pode confundir e achar que isso é isso aqui. Você não pode achar que isso é 2 ao cubo elevado ao quadrado. Você não pode multiplicar os expoentes. Tá? Se tivesse esse parênteses, você fazia isso, mas ele não existe. E olha a diferença que ele faz. Isso aqui é 2 elevado a 3 ao quadrado. O expoente é outra potência. Então, isso aqui é 2 elevado a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Se você fizesse 2 elevado... Se você se confundisse e multiplicasse os expoentes, ia dar bem certinho aqui. Lógico. 3 vezes 2, 2 na 6. Dividido para 2 vezes 3, 6. Ia ficar 2 na 6 dividido para 2 na 6. Ia dar 1. Mas isso não pode. Dividido para 2. E aqui 2 ao cubo. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Aí você tem 2 na 9 dividido para 2 na 8. Conserva a base, diminui os expoentes, vai ficar 2 na 1. 2 na 1, que é 2. E aí isso não é 1. Então, tá falso. Tá? E agora, para fechar, o último exemplo. 2 elevado na 4 elevado na 8, dividido para 4 elevado na 8 elevado ao quadrado. Bom, 2 elevado na quarta, agora sim, eu tenho parênteses. Eu posso multiplicar os meus expoentes. 4 vezes 8, 32. Tá? Não vai se assustar, porque você não vai precisar resolver essa potência, tá? Uma questão nunca vai ser malvada para fazer você ter que desenvolver uma potência grande assim, tá? Sempre vai ter um jeito de diminuir expoentes, fazer alguma coisa, mas nunca vai ter que resolver uma potência assim, tá? Dividido para
4 elevado na 8 elevado ao quadrado. Vai ficar 4 elevado na 8 vezes 2, 16. Tá. Eu não vou desenvolver essas potências, não sou maluco, você também não. Só que as bases não estão iguais, então eu não posso conservar elas para diminuir os expoentes. Porém, esse 4 ele pode virar 2. Tem como esse 4 virar 2. Tá? É só você lembrar que 4 é 2 ao quadrado. É só você lembrar qual potência vai gerar esse número. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2 é 4. Então, eu substituo o 4 por 2 ao quadrado. Então, vai ficar 2 na 32 dividido por 2 ao quadrado. E tudo isso elevado na 16. Agora, multiplica os expoentes da mesma forma. Vai ficar 2 na 32 dividido por 2. 2 vezes 16, 32. Olha só que coisa bonita que aconteceu agora. Qualquer coisa dividida por ela mesma é 1. Ou se você quiser conservar as bases, diminuir os expoentes, vai ficar 2 na 0. 2 na 0 é 1. E aí a gente chega no resultado da mesma forma. Então o gabarito vai ser a letra C. Essa questão aqui, ela fez parte da Olimpíada Brasileira de Matemática, tá? Então é uma questão que impõe um certo respeito até, né?